boa noite. Mais uma quarta-feira, onde nós estamos juntos para o nosso momento de devocional, onde nós podemos aprender um pouco mais com aquilo que Deus nos deixou, a palavra dele, meditarmos e tirarmos algumas lições também. E a gente também tem um momento de comunhão daqui a pouco, onde a gente compartilha os nossos pedidos de orações, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, os agradecimentos que temos e também um momento de estarmos juntos, de matarmos um pouquinho da saudade de forma virtual, não é mesmo? Nós continuamos com a nossa série do livro do John Stott, a Bíblia toda o ano todo. E essa semana nós vamos falar sobre os evangelhos, os 4 evangelhos. E no começo do devocional, Stott já escreve que nós somos privilegiados, é uma providência de Deus que nós tenhamos recebido 4 evangelhos. Jesus é tão importante e tão glorioso que ele não poderia ser resumido em apenas um evangelho, por um autor, ou visto de apenas uma perspectiva. Por isso nós temos 4 evangelhos e nós vamos ver o que cada um deles fala de forma diferenciada sobre esse Jesus. E o primeiro que a gente vai falar agora é Mateus. E a primeira parte do evangelho de Mateus, ele vai trazer Jesus como o Cristo, aquele que veio para cumprir todas as promessas e profecias que nós já ouvimos falar do Antigo Testamento. Aqui Mateus representa Jesus como Cristo, o Messias, aquele que já era há muito tempo esperado. E tem um padrão que a gente encontra aqui nos escritos de Mateus, uma forma como ele traz algumas vezes a palavra e que diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito nos profetas. E uma forma também de enfatizar isso é que Mateus, ele começa o evangelho dele com a genealogia de Jesus. E ele enfatiza também Abraão e Davi. Então aqui Mateus apresenta Jesus, o Cristo, aquele que era esperado há muito tempo e chegou para cumprir tudo aquilo que Deus já tinha nos deixado no Antigo Testamento, cumprir as promessas e as profecias que nós já conhecemos. E Jesus é ele quem promove a inauguração, então, do reino de Deus. É ele quem chega para dar esse início ao reino de Deus. E os 4 evangelhos falam sobre isso, mas Mateus fala de uma forma mais específica. Mas Mateus, ele passa a usar uma expressão diferente. Em vez de ele usar o reino de Deus, ele usa o reino dos céus. Porque os judeus, eles tinham uma certa relutância em pronunciar o nome santo de Deus. Então, Mateus, ele deixa de usar o reino de Deus e ele passa a usar o reino dos céus. Mas nós sabemos que ele quer dizer aqui a mesma coisa. Tem mais uma declaração muito importante que nós encontramos em Mateus, que também foi escrita em Lucas. Em Mateus 13, 16 a 17, diz assim: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Os profetas do Antigo Testamento, eles viveram no tempo das expectativas. E agora os apóstolos, eles estavam vivendo no tempo do cumprimento. Eles estavam vendo e ouvindo. Mateus retrata Jesus como o cumprimento de todas as profecias. Enquanto os profetas estavam vivendo, então, num tempo de que eles esperavam chegar o Cristo, o Messias, os apóstolos já estavam vivendo no tempo do cumprimento dessas promessas. Esse é o Jesus que Mateus nos apresenta na primeira parte do Evangelho, Jesus o Cristo. E agora, a segunda parte de Mateus. E aqui ele nos apresenta um Jesus internacionalista.
Jesus disse que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Isso lá em Mateus 15, 24. Em outra ocasião, em Mateus 10, 5 e 6, ele diz aos seus discípulos: não se dirijam aos gentios, antes dirijam-se apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a gente precisa entender que essa é apenas uma limitação histórica. Nós temos outros relatos de que Jesus, sim, é internacionalista. Ele se apresenta quando diz aos seus discípulos que eles seriam testemunhas aos gentios, também no capítulo 10, versículo 18. E quando ele nos deixa, no finalzinho do seu livro, no finalzinho do Evangelho de Mateus, nós encontramos a grande comissão, que é onde nós entendemos que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. É isso que ele deixa também para os seus discípulos e onde nós entendemos que, de fato, ele quer o mundo inteiro, que ele é internacionalista. Nós devemos fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos. Embora Mateus aqui, mais do que nos outros evangelhos, ele apresente um Jesus judeu, ele não demonstra nenhum tipo de preconceito étnico ou qualquer outro tipo de preconceito. Jesus deixa claro que Israel seria uma nação internacional. Lá no capítulo 8, no verso 11, ele diz assim: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus, ele é internacionalista porque ele pensou em todas as nações, todos os povos. Seguindo, terminando aqui em Mateus, nós passamos para o Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus, o servo sofredor. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos 8, versículo 31. Esse é o ponto central do Evangelho de Marcos. É a cruz de Cristo, o seu sacrifício na cruz. Quando os discípulos conheceram e reconheceram, entenderam quem era Jesus, ele começou a lhes ensinar sobre a cruz, sobre o sacrifício que ele teria que fazer pelo povo. E, de fato, Jesus era conhecido como um curador, como um mestre, como alguém que dava alimento às pessoas, mas esse não era de fato o papel do Messias aqui na Terra. Não era para isso que ele estava ali somente. Jesus, ele veio para nos trazer a salvação. Então, o que ele queria ensinar aos discípulos era a necessidade do seu sofrimento e da sua morte. Essa declaração de Mateus 8, 31, ela é a essência do ensino de Jesus. Ele estava cumprindo também com a palavra de Deus lá de Daniel 7. Se vocês lembrarem, algumas semanas atrás, eu gravei o devocional sobre as figuras messiânicas, quais eram os títulos que nós encontrávamos para Jesus lá no Antigo Testamento. E teve essa profecia, eu falei sobre ela, sobre Daniel 7, onde alguém semelhante ao Filho de Homem viria, receberia autoridade, todas as pessoas o serviriam, e o seu reino jamais seria destruído. Jesus, ele veio e ele adotou esse título, ele realmente cumpriu com essa profecia, mas ele alterou um pouco o papel. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele fundiu 2 imagens do Antigo Testamento. Eu falei também sobre isso naquele devocional, do servo sofredor e do Filho do Homem, que reina. Mas primeiro, ele veio para nos servir. Primeiro, ele precisaria carregar os nossos pecados, morrer, sofrer naquela cruz, para depois ele ressuscitar então e entrar na glória. Marcos
nos apresenta Jesus, o servo sofredor. E agora nós vamos para Lucas. E nós sabemos que Lucas era um médico, então nós vamos ver um evangelho muito detalhista. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês é Lucas 1:3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Lucas, ele escreveu sobre as origens do cristianismo em 2 obras, o Evangelho de Lucas e em Atos. E ele enfatiza a sua confiabilidade, a sua credibilidade, deixando claro que Jesus não foi um mito, mas que ele foi sim uma figura histórica. Lucas firma os seus relatos logo no início do Evangelho. A primeira expressão é que os fatos se cumpriram entre nós. Nós encontramos isso no versículo 1. Eventos que foram vistos e transmitidos por testemunhas oculares. Versículo 2. Lucas investigou tudo cuidadosamente desde o começo, que foi o versículo que nós lemos aqui quando eu comecei a falar sobre Lucas, no versículo 3. E escreveu o resultado em um relato ordenado, também no versículo 3. E por último, os leitores encontrariam sólidos fundamentos para a sua fé. Lucas reuniu muito material e ele entrevistou algumas testemunhas oculares que estavam junto com Jesus quando tudo aconteceu, que viram tudo acontecer. E provavelmente uma dessas testemunhas foi Maria, já que Lucas conta a história dela e também a história do nascimento de Jesus com muitos detalhes, detalhes que talvez só ela mesma conhecia. Então isso nos leva a pensar que talvez ele tenha entrevistado ela, para ele ter tantos detalhes, para ter nos deixado escrito tantos detalhes sobre o nascimento de Jesus. E todos esses detalhes, eles fundamentam a credibilidade do Evangelho de Lucas. A parte 2 do Evangelho de Lucas, ele nos traz o Jesus Salvador do mundo. Lucas 24:47. Em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Além de historiador, nós podemos ver Lucas como um teólogo e um evangelista, porque ele escreve sobre Jesus como o Salvador do mundo, que alcança a todos, aquele Jesus que nós já falamos, o Jesus internacionalista. Esse Jesus que alcança todos os povos, independente de raça, de nacionalidade, de sexo, de posição social, de idade. E ele usa a mesma expressão no início de suas 2 obras para se referir a essa universalidade. Lucas 3:6 diz: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. E Atos 2:17: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Jesus é o Salvador do mundo, de todos os povos, de todas as raças. E Lucas também, ele enfatiza de uma forma mais detalhada a compaixão que Jesus tinha pelos excluídos, por aqueles que eram marginalizados, deixados de lado pela sociedade. Então Jesus era um Jesus compassivo e de fato era o Salvador do mundo. Ele não tinha preconceitos, ele não escolhia aqueles a quem ele queria salvar, mas a salvação dele era para todos, sem exceção. E Lucas enfatiza aqui então a compaixão de Jesus pelas pessoas. Agora nós vamos para o Evangelho de João, que também vai se dividir em 2 partes. E a primeira delas nos apresenta Jesus como a luz dos seres humanos, Jesus como a luz do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aqui no Evangelho de João, ele busca reduzir a imagem de um Deus ausente, de um Deus distante,
Então ele escreve sobre 3 vindas de Deus em Cristo ao mundo. A primeira delas está no capítulo 1, versículo 9, onde nós vemos que Deus fez o mundo e ele nunca o deixou. Ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Nenhum ser humano está mergulhado na escuridão eterna. O segundo, ele veio para o que era seu. Capítulo 1, versículo 11. A palavra eterna se tornou um ser humano. O terceiro, ele ainda vem, agora através do Espírito Santo. E nós sabemos disso, que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvação, ele passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Mais adiante, registra a promessa de Jesus. João escreve então aquilo que Jesus nos prometeu: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Na primeira parte então de João, ele apresenta Jesus como a luz dos seres humanos, como a luz do mundo, aquele que está sempre presente, que torna um Deus presente. Então ele está sempre conosco, mesmo que nós estejamos no mundo, na escuridão. Ele é a luz que habita em nós, a luz do mundo que faz a diferença. A segunda parte de João, ele nos apresenta Jesus como doador da vida. João capítulo 20, versículo 31. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aqui, João deixa muito claro que o objetivo dele é que os seus leitores recebessem vida através de Jesus, para que eles lessem e reconhecessem Jesus como doador da vida. E para isso, para que eles tivessem essa vida, eles precisavam crer. E para crer, João escreve alguns sinais que dão testemunho de Cristo. O testemunho leva à fé e a fé leva à vida. Na primeira metade do Evangelho, João então testemunha de um Jesus poderoso, um Jesus com autoridade, que é a luz do mundo. E aqui na segunda parte nós encontramos um Jesus de fraquezas, de humildade. Foram 2 partes. A primeira, que John Stott então escreve como o livro de sinais, e a segunda, o livro da cruz, ambos testemunhando de Jesus. E o intuito de João então era que os leitores crescem nele e recebessem a vida, porque Jesus é o doador da vida. Com tudo isso que a gente aprendeu hoje, nós temos que lembrar que Jesus ele é suficiente. Ele é tudo e muito mais do que nós precisamos. Ele nos deu a vida, ele é a nossa luz que está sempre conosco. Ele foi o servo sofredor e dessa forma ele nos dá a vida e nos dá o Espírito Santo que habita em nós. É o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é internacionalista, universalista. O desejo dele é de salvar todos os povos. Ele é o Cristo, aquele que tantas pessoas do Antigo Testamento esperavam há muito tempo. Os discípulos, os apóstolos e todas as testemunhas viram esse Jesus, puderam conviver e aprender com ele, e nós desfrutamos da graça de Deus demonstrada através desse Jesus que cumpriu todas as promessas e que é o doador da vida, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que também deixou a promessa de que voltará para nos buscar. Que a gente possa lembrar que Jesus é suficiente de todas as formas e ele fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade. Que a gente possa lembrar disso e principalmente de sermos gratos e lembrar que a nossa principal missão aqui de mostrar um Jesus que não era só para Israel, mas um Jesus de todas
as nações é de falar, de sermos e fazermos discípulos em todas as nações. Essa é a nossa missão, que a gente possa proclamar desse Jesus que é demonstrado nos 4 evangelhos. Deus te abençoe. Vamos agora para o nosso encontro de oração. Participe, compartilhe os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos. Você vai receber aí o link do Zoom. Esteja com a gente. Tem sido um tempo muito bom. E nosso próximo devocional, quarta-feira que vem, nos vemos lá. Deus te abençoe.